Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sábado, dia 26 de setembro de 2020. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 9, versículo 43 ao 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, novamente Jesus vai falar aos discípulos que ele seria entregue nas mãos dos homens. No Evangelho de hoje, Jesus vai dizer, depois da profissão de fé de Pedro, quando Jesus pergunta o que os discípulos acham que ele vai dizer: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Nós devemos prestar atenção que no Evangelho vai dizer que o sentido lhe ficava escondido, de modo que não podiam entender. E tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Mas aqui está muito claro o que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer que ele ia ser morto, crucificado, rejeitado. E porque os discípulos não entendiam isso, está no começo do Evangelho de hoje. Todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. Todos estavam encantados, maravilhados com os milagres, os prodígios, as ressurreições, as curas, as pessoas estar ali com as palavras de Jesus, encantadas com as palavras de Jesus, e essa palavra de morte jamais passaria pela cabeça dele. Tanto que Pedro no Evangelho, nos outros evangelhos sinóticos, nessa passagem do qual pergunta que Pedro professa a fé, Jesus, quando conta isso para os discípulos, que ia ser entregue, ia ser morto, São Pedro vai dizer: tomara que isso não te aconteça. E o que Jesus vai dizer para Pedro? Sai de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. Então, meus irmãos, muitas vezes quando estamos maravilhados com o sucesso aqui, o sucesso de Jesus, arrastava multidões, nós vemos no milagre da multiplicação dos peixes, Jesus pegou, dividiu o pão e os peixes, saciou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você imagina a multidão que andava atrás de Jesus. E o sucesso que Jesus fazia encantava os discípulos. Como o homem, o Messias, esse Jesus que fazia tanto sucesso, tantos milagres, curava as pessoas, expulsava os demônios, como que esse homem, esse Jesus, esse Messias, iria se deixar entregar à morte. Mas aqui está o verdadeiro sentido. Nós devemos olhar verdadeiramente o que Jesus quer nos dizer. E Jesus, através da sua palavra, da revelação divina, sempre nos falará claramente. Mas muitas vezes aquilo que Jesus nos fala não é do interesse da nossa vida. Muitas vezes não queremos mudar de vida, não queremos reconhecer aquilo que Jesus nos fala. Rejeitamos aquilo que Jesus nos prega, rejeitamos aquilo que Jesus nos ensina, porque ficamos encantados. Muitas pessoas pregam esse Cristo sem a cruz,
pregam esse Cristo somente dos milagres, do prodígio. Nós vemos aqui quantas pessoas que anunciam esse Cristo somente dos milagres, das curas, da perseverança, do dinheiro, das pessoas que enricarão se seguirem Jesus ou seguirem determinada igreja. Esse é o Cristo sem cruz. Mas o Cristo sem cruz não é Cristo. Para ele ressuscitar, ele teve que derramar o seu sangue na cruz. O seu corpo teve que ser imolado para a salvação dos nossos pecados. Jesus disse: meu servo é maior que o seu Senhor. Se você quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Portanto, meus irmãos, que nós saibamos ter sabedoria, pedir a graça do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos interpretar os sinais, aquilo que Deus, o Cristo, nos fala a cada dia, para que nós possamos verdadeiramente ser os discípulos fiéis, não somente aqueles que ficam encantados com a palavra, mas aqueles que estão dispostos a dar a vida, se preciso for, por esse Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado final de semana para cada um de nós.